Adoramos ao Teu nome, Senhor dos Senhores e Rei. Seja bem-vindo, Jesus. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca, não, o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Eu te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Te adoro, te adoro. Vem sobre mim, Senhor, vem sobre mim, Senhor. Vem, Senhor, e me resgata todos os dias só pra te adorar. Quero ser seu bom perfume, primeira essência, teu jardim particular. Oh, eu quero ser. Amados irmãos, graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nessa noite estamos aqui mais uma vez para adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor. Que a graça dele nesse domingo tão especial para todos nós brasileiros que tiramos um momento do nosso dia para consagrarmos ao Senhor, para orarmos e jejuarmos por nossa nação. Que Deus te abençoe essa noite em nome de Jesus Cristo, Senhor. Amém. Nessa
noite, né, quando entregamos os nossos jejum e declaramos, né, que eu tenho certeza que cada um de nós declarou que Jesus Cristo é o Senhor dessa nação. E vamos então orar para isso, declarar isso e continuar declarando isso. Amém? No nome de Jesus. Senhor, nós queremos nesse momento nos apresentar diante de Ti e declarar, Deus, que queremos nos humilhar diante do Senhor. Queremos declarar e queremos orar, Deus, diante do Senhor e dizer, Deus, que só o Senhor é Deus. Só o Senhor, Deus, pode perdoar todos os nossos pecados. Só o Senhor, Deus, pode perdoar todas as nossas falhas. E, Deus, a Tua palavra nos diz que o Teu povo que se humilha diante do Senhor, o Senhor pode sarar a Tua terra. E é essa, Deus, esse versículo que eu quero declarar, Deus, nesse tempo. Sara a nossa terra, cura a nossa terra, Senhor. Basta, Deus, uma palavra do Senhor e o Senhor pode curar. E o Senhor pode, Deus, tirar tudo isso que tem acontecido no nome de Jesus. Eu quero também declarar, Deus, que todo impedimento, Deus, para as Tuas igrejas estarem, Deus, em comunhão, conseguindo congregar, Deus, que seja cessado nesse tempo, no nome de Jesus Cristo. E que haja, Deus, um despertamento no Teu povo, para que possamos entender tudo que Deus, o Senhor, tem falado conosco durante todo esse período. Mas que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos perdoe, Senhor. Que o Senhor sare a nossa terra nesse tempo, no nome de Jesus. Para que verdadeiramente, Senhor, possamos ver o Teu milagre. O Teu milagre. Que haja, Deus, somente a Tua palavra, a Tua orientação, a Tua ordem, não a ordem de ninguém, Senhor, mas somente a ordem do Senhor. Declare, Deus, nos céus, para que possa ser ligado, Deus, na terra, para que haja cura na terra, para que haja, Deus, verdadeiramente nesse tempo, cura sobre todo o povo, sobre cada família, sobre cada pessoa, que haja cura no nome de Jesus, cura espiritual, cura emocional, cura em todos os sentidos, Deus, que cada um precisa, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor e a Tua paz esteja sobre nós, para que possamos receber da Tua palavra, no nome de Jesus Cristo, Deus. Amém, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amados, iremos à palavra do Senhor, vamos buscar a orientação de Deus para as nossas vidas nesse tempo. Hoje, domingo, o domingo que antecede, né, o domingo da Páscoa, para os nossos irmãos católicos, chamam de o domingo de Ramos, um domingo muito diferente de todos os outros domingos que nós temos vivido, quando as igrejas saem às ruas, manifestando, né, esse domingo tão especial, quando Jesus entra em Jerusalém e manifesta a graça dele no meio daquele povo. Eu quero compartilhar com você essa passagem nessa noite em nome do Senhor Jesus. Então abra a tua Bíblia comigo em Marcos. 3 dos evangelhos falam dessa entrada de Jesus, Mateus, Marcos e João, mas eu quero compartilhar com você no livro de Marcos, no capítulo 11, que vai do versículo 1 até o versículo 11, e diz assim: E logo que se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 dos seus discípulos, e disse-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo que ali entrardes, encontrareis preso um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum. Soltai-o, trazei-mo. E se alguém vos disser: Por que fazeis isto? Dize-lhe que o Senhor precisa dele, e logo o deixará trazer para cá. E foram e encontraram um jumentinho preso fora da porta, entre 2 caminhos, e o soltaram. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: Que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, disseram-lhes como Jesus lhe havia mandado, e então deixaram ir. E levaram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e assentou-se Jesus sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores e os espalhavam pelo caminho.
e aqueles que iam adiante os seguiam, clamando, dizendo: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Bendito o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém, no templo, e tendo visto tudo ao redor, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. Senhor, nós queremos te louvar nesse dia, queremos pedir a tua graça sobre as nossas vidas. Muito obrigado, ó Deus, por tua palavra que será ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que os nossos corações estejam abertos para receber a ordem do Senhor nesse tempo, para receber a palavra do Senhor nesse tempo e aplicarmos os teus ensinamentos às nossas vidas e sermos canais da graça, da virtude e da bênção do Senhor ao nosso redor e ao nosso derredor. Em nome de Jesus Cristo, muito obrigado por tua palavra, Senhor. Queridos, aqui nesse texto a gente vê o tempo em que Jesus novamente entra em Jerusalém, só que dessa vez ele entra de uma forma muito diferente, muito especial. Era a última semana de Jesus como homem, né? Até que viesse na sexta-feira dessa semana que se inicia a crucificação e no outro domingo a ressurreição, a Páscoa para nós cristãos. Aqui o texto fala para nós que Jesus ele está em num determinado lugar entre 3 cidades e ele dá alguma ordem aos seus discípulos. Eu quero falar dessa chegada extraordinária de Jesus a Jerusalém. Mas eu quero falar primeiro dessas cidades que a Bíblia menciona aqui: Betfagé, Betânia e a própria cidade de Jerusalém. Betfagé significa casa dos figos verdes. Betânia, a casa das tâmaras. E Jerusalém, a casa, ou melhor, a cidade da paz. Também a cidade de Salém, né? A cidade da paz. E aqui eu vejo que Jesus está nesse território e ele então dá uma convocação a 2 dos seus discípulos, dizendo para ir buscar num determinado lugar um jumentinho que vai estar amarrado lá junto à sua mãe, uma jumenta, e ele pede que esses discípulos vai buscar esse jumentinho. E ele envia 2 dos seus discípulos. O que eu quero primeiro nesse texto tratar contigo é que nós jamais receberemos uma missão do Senhor em que nós estaremos sozinhos. Aqui Jesus envia 2 dos seus discípulos. Ele nunca enviou um discípulo sozinho, para a missão mais simples que fosse. Aqui era para buscar um jumentinho, mas ele envia 2 discípulos. E eu começo a aprender alguns valores nessa passagem. O valor que eu aprendo aqui é que o Senhor nunca nos deixará sozinhos. Jamais. Eclesiastes, no capítulo 4, do versículo 9 até o 12, vai dizer para nós ali que é melhor serem 2 do que 1, porque tem melhor paga o seu trabalho. Se um estiver com frio, o outro aquecerá. Se ele cair, o outro o levantará. Se alguém vier contra ele, os 2 estarão unidos para prevalecer naquela batalha. E ele termina no versículo 12 dizendo assim: o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso me ensina, meu irmão, minha irmã, que quando nós somos quando nós nos unimos, o Senhor está conosco. O Senhor nos abençoa. Hebreus me ensina sobre a comunhão. No capítulo 10, do versículo 24 ao versículo 25, você vai ver o escritor de Hebreus, ele dizendo assim, que a gente deve buscar a comunhão, a gente deve assistir à comunhão, devemos fazer com que a nossa vida seja uma comunhão uns com os outros, nos incentivando ao amor e às boas obras. E no versículo 25 ele ainda é mais enfático, dizendo: não deixando de congregar, como muitos estão fazendo.
mas admoestando-nos de tempo em tempo, a cada tempo, como se o dia do Senhor já estivesse chegando. Então, olha só como que a palavra do Senhor nos fala dessa comunhão. E tantos outros versículos na palavra do Senhor nos chama à comunhão, nos disciplina a buscar a comunhão. O próprio Senhor Jesus jamais permitiu que os seus discípulos andassem sozinhos. Quando você vai em Lucas, no capítulo 10, a gente vê lá a missão dos 70 e ele vai enviando de 2 em 2. Onde vocês entrarem, vocês abençoem aquele lugar. Onde não receberem vocês, vocês sacudam o pó daquela casa do pé de vocês e vão para outro lugar. Mas nunca ninguém sozinho. Então a primeira coisa que eu aprendo é que o Senhor, Ele nos abençoa na comunhão. E como nós podemos promover essa comunhão? Ah, pastor Mazeu, é tão difícil ter comunhão. Ah, meu irmão, a palavra do Senhor me diz lá ainda, em 1 João, no capítulo 1, no versículo 6 e 7. No 6 diz assim, ó, se nós dissemos que amamos uns aos outros, mas não amamos, nós somos mentirosos. Que temos comunhão e não temos, nós somos mentirosos. Mas, o versículo 7, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, até para termos comunhão, nós precisamos do Senhor. Ele abençoa a comunhão. Ele dá graça nas nossas vidas para vivermos em comunhão. Se andarmos na luz, Ele é a nossa luz. Amém, querido? Receba isso então no teu coração. Eu continuo vendo esse texto e eu vejo aqui que o jumentinho, ele estava numa determinada aldeia, na aldeia de Betfagé. Lá em Mateus, no capítulo 21, que também retrata esse texto, no versículo 1 fala que eles estavam em Betfagé. Betfagé, como eu falei no começo para você, significa casa dos frutos verdes. E esse jumentinho estava amarrado ali. Olha só que coisa interessante que eu aprendo nesse texto. Jesus dá ordem aos seus discípulos para quê? Para irem desamarrar o jumentinho, para trazer esse jumentinho até a ele. Quantas vezes, queridos, nós estamos vivendo presos? Nós estamos vivendo à margem daquilo que Deus tem para nós. Jesus veio para nos libertar de todas as algemas, não de uma ou de outra, mas de todas, quaisquer que sejam as algemas. Ele veio para nos libertar delas. Lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, Paulo vai me dizer assim, e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Então nós podemos viver uma nova história, livres dos grilhões, livres das algemas que o mundo nos oferece. No Salmo 68, no versículo 6, diz que Deus faz do solitário uma família, faz com que o solitário viva em família e Ele o liberta de todos os seus grilhões. Só o Senhor pode nos libertar de todos os grilhões. João, no capítulo 8, no versículo 32, diz que a verdade nós a conheceremos e ela nos libertará. E conhecereis a verdade e ela vos libertará. João capítulo 8, no versículo 36 ainda me ensina: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Pedro, quando ele estava lá em Atos no capítulo 2, falando àqueles homens, aquela multidão, do que estava acontecendo, né, na vinda do Espírito Santo, no dia de Pentecostes para eles, Pedro levanta sua voz no versículo 24, ele diz que ele venceu os grilhões da morte, porque esses grilhões não podiam detê-lo. Jesus, o nosso libertador, que nos liberta até dos grilhões da morte, porque nem os grilhões da morte podem deter o Senhor
Jesus. Glória a Deus! Então aquele jumentinho, naquele dia, iria conhecer a liberdade. Não somente ele, mas lá em Mateus diz que eles levaram tanto o jumentinho quanto a mãe do jumentinho também, né? Então, querido, eu quero falar uma coisa para você. Quando o Senhor Jesus vem, ele estava indo para Jerusalém. Então, quando Jesus vem para as nossas vidas, não é mais o tempo de frutos verdes nas nossas vidas. Eles estavam aonde? Em Betfagé. Foi de lá que esse jumentinho foi liberto. Foi de lá que os discípulos saíram para um novo tempo. Não é mais tempo de frutos verdes. O que a gente faz com fruto verde? Não é verdade? Para nós o fruto ele tem serventia, ele nos é útil quando está maduro. E o Senhor nos chamou para que tenhamos frutos maduros. João no capítulo 15, no versículo 16, o Senhor Jesus vai me dizer assim: não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei e vos designei para que deis frutos, frutos que permaneçam, a fim de tudo que vocês pedirem ao Pai, em meu nome, Ele, o Pai, vos conceda. Então é tempo de nós sermos livres dos grilhões, livres das algemas e frutificarmos para o Senhor. Glória a Deus. Quando os discípulos estavam tirando aquele jumentinho para servir ao Senhor, alguns homens apareceram ali, aqui em Marcos diz isso para nós, e começaram a questionar: ei, o que vocês estão fazendo aí? Por que vocês estão libertando esse animal? E aí os discípulos falam assim: essa é a ordem do nosso Senhor. O Senhor precisa dele. E então aqueles homens deixaram aquele jumentinho ir. Eu aprendo mais uma coisa nesse texto, querido. É que quando a ordem vem do Senhor, ela é irresistível. Nem aqueles algozes que querem te manter aprisionado conseguem manter a prisão na tua vida. Aqueles homens, quando ouviram que era o Senhor que precisava, era o Senhor que tinha dado ordem para buscar aquele jumentinho, eles pararam o que estavam fazendo e eles deixaram mão e permitiram que aquele jumentinho fosse liberto, fosse levado por Jesus. Josué, no capítulo 1, no versículo 5, Deus fala assim para Josué: ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Assim como eu fui com Moisés, Josué, eu serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Quando o Senhor nos chama, nos convoca, nos dá a sua ordem, ela é irresistível por todos os dias da nossa vida. Nenhum grilhão se manterá firme contra nós. Nenhuma algema conseguirá nos prender, porque a ordem é irresistível por todos os dias das nossas vidas. Aleluia! Nós não poderemos ficar presos. Louvado seja o nome do Senhor. E então, ainda tem lá em Lucas, né? Lucas fala pra gente que o valente, Lucas no capítulo 20 ao 22 por ali, o Senhor Jesus fala assim: olha, quando tem um valente dentro daquela casa e ele está armado e vigiando, ele guarda os seus bens, estão em segurança, até que chega aquele que é mais forte, o valente mais forte, e ele vai e domina aquele valente e toma posse daquela casa. Enquanto o inimigo estava prevalecendo na tua vida, ele estava em segurança. Mas agora, o valente mais forte chegou. O valente mais forte chegou para aquele jumentinho. O valente mais forte chegou na tua casa. O valente mais forte chama-se Jesus Cristo, o Senhor. E ele vai romper com todas as tuas algemas, com todos os teus grilhões. Se você está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar o teu jugo. Vinde a mim e eu te aliviarei. Jesus diz isso para nós em Mateus, no capítulo 11, no versículo 28. Receba isso.
Receba isso na tua vida em nome de Jesus. E Jesus então ele entra em Jerusalém. Ele é recebido como se fosse uma comitiva real. As pessoas arrancam ramos de oliveiras e começam a jogar no caminho que Jesus está passando, montado naquele jumentinho. Começam a jogar roupas no caminho para que Jesus passe com aquele jumentinho. A mãe daquele jumentinho ali do lado, né? Todos os dois felizes ali. O que está acontecendo? Que situação maravilhosa é essa? Aplausos para nós, né? Eu devia estar pensando o jumentinho. Não, aplausos somente para Jesus, querido. Aplausos somente para aquele que nos libertou. Mas ele é recebido então como se fosse uma comitiva real. As pessoas começam a gritar: hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o reino do nosso pai Davi. Eles começam a olhar para Jesus como um novo rei, talvez um rei político, mas Jesus não é um rei político, ele é o rei dos reis, ele é Senhor dos senhores. Aquele povo logo percebeu que a proposta de Jesus não era uma libertação do Império Romano, mas uma libertação do Império das Trevas. Eles estavam mais focados em ficarem livres de Roma do que ficarem livres do pecado. Jesus entra em Jerusalém. E o que eu quero chamar a tua atenção é para essa parte aqui. Quando ele entra em Jerusalém, ele fica ali um pouco de tempo, ele entra no templo, ele fica um pouco de tempo ali. E como já estava tarde, ele foi embora. Jesus não ficou em Jerusalém. Jesus não dormiu naquela cidade. Ele não ficou no meio daquele povo. Você não parou para pensar nisso? Ué, por que Jesus entrou em Jerusalém e saiu? Ele foi para Betânia, ele foi para a casa de Lázaro, seu amigo, para a casa daqueles que o tinham como verdadeiramente como sua família. Jesus não fica em Jerusalém. Ele vai para a cidade das tâmaras, a cidade de frutos. Ele não fica na cidade da paz. Sabe por quê? Apesar do seu nome ser maravilhoso, cidade da paz, Jerusalém, era somente um nome, era somente uma aparência. A cidade santa não era santa, era profana. O lugar onde deveria ter a essência da adoração tinha a essência da profanação. Por isso que Jesus não ficou em Jerusalém, porque ele só permanece onde existe essência verdadeira de adoração. Jerusalém, quando ele entrou lá e no templo, ele começou a ver o comércio, as coisas que aconteciam, que feriam a palavra do Senhor, que feriam o próprio Deus. Jesus não ficou naquele lugar. Jesus ele foi embora para Betânia. Ele não ficou em Jerusalém. O Senhor não faz morada onde os frutos não são verdadeiros. João, no capítulo 14, no versículo 23, diz assim para nós: aquele que me ama guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e ele nos manifestaremos nele, e faremos dele morada. O Senhor só faz morada na vida de quem ama a Ele e guarda a sua palavra. Em João ainda, no capítulo 15, no versículo 8, ele diz assim, vocês devem amar, porque nisso saberão que vocês são meus discípulos, se verdadeiramente vocês se amarem. Só aqueles que amam são discípulos verdadeiros. Os homens conhecerão vocês como meus discípulos se vocês se amarem. Então muita gente, querido, pensa que falar que recebeu Cristo na sua vida, eu tenho o Senhor, o Senhor Jesus é o meu Senhor, mas não ama. Não manifesta o maior ensino de Jesus, então Jesus não faz morada nele. Ele não tem a essência. Tão importante quanto permitir que Jesus entre na nossa vida é fazer com que ele permaneça na nossa vida. Ele entrou em Jerusalém, foi recebido como um rei,
Mas naquele mesmo dia, ele saiu de Jerusalém. Segunda, terça, quarta, quinta, 5 dias depois, eles estavam dentro de Jerusalém, crucificando Jesus. Num domingo, ele é recebido como rei. Naquela sexta-feira seguinte, ele é considerado um malfeitor. Por quê? Porque aqueles homens, eles não tinham amor. Nós precisamos manifestar o amor do Senhor nas nossas vidas. Por que Jesus não ficou naquele lugar? Porque não tinha essência. Paulo diz para nós, em 1 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 11, não vos associeis, irmãos, com aqueles que, dizendo ser irmãos, forem devassos, profanos, caluniadores. Com os tais, nem sequer comeis. Nós não devemos fazer associações nas nossas vidas com quem não tem a essência do verdadeiro amor, a essência de Jesus Cristo, o Senhor. Lá em 1 João, no capítulo 4, no versículo 8, diz que Deus é amor e nós só o conhecemos se amarmos. No versículo 19 diz que nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. E no versículo 20, ele é muito mais enfático ainda. Se nós dissemos que amamos a Deus e aborrecemos ao nosso irmão, nós somos mentirosos. Como pode alguém dizer que ama a Deus, que não vê, se não ama o seu irmão, a quem vê? Então, muitas vezes nós falamos, Senhor, nós te amamos, mas aborrecemos as pessoas ao nosso meio, aborrecemos os nossos irmãos, queremos que eles quebrem a cara, queremos que eles se deem mal, nós os odiamos. Meu Deus! Então o amor não está nas nossas vidas. Deus não está nas nossas vidas. Ele só permanece na vida daquele que ama, daquele que ama. Ame ao Senhor de todo o teu coração. Não é o que está lá em Marcos, no capítulo 12, versículo 29 e 30? Ouve, ó Israel, este é o mandamento. Ama ao Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças e de todo o teu coração. E o 30 diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Por isso que Jesus não permaneceu em Jerusalém. Sabe, querido, nós precisamos verdadeiramente abrir as portas das nossas vidas e declarar, Hosana, Hosana, bendito é o Rei que vem, em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Mas precisamos também permitir que Ele faça morada nas nossas vidas. Que o Senhor possa encontrar no teu coração, não somente uma porta aberta, como lá em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Que eu possa não somente abrir a porta do meu coração para ele, mas permitir que ele entre, habite e tenha comunhão comigo. O verdadeiro amor tendo comunhão comigo. Receba essa palavra no nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero declarar sobre a vida dos meus irmãos a tua palavra. Que eles possam abrir as portas dos seus corações ou a porta do seu coração para ti. E o Senhor possa fazer morada. Jerusalém não foi o lugar da morada para Jesus. Foi Betânia. Lá ele tinha família, lá em Betânia ele tinha verdadeiros discípulos. Que o Senhor possa encontrar no nosso coração um coração que te sirva, um coração de discípulo que ama o seu mestre. Nós abrimos, Senhor, o nosso coração para ti. Entre e faça morada. Entre e tenha comunhão conosco. Entre e seja verdadeiramente o nosso Senhor. Nós te adoramos, ó Senhor amado. Bendito seja o teu nome. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Amém. Que o Senhor te abençoe. Graça e paz.
e um beijo no teu coração. As portas se abrem para te receber, Senhor dos senhores, Rei dos reis, Jesus. Seja bem-vindo. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder, a terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoar, a terra vai então cantar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Eu vejo um povo eleito assumindo seu lugar, pra sua fé compartilhar. Eu vejo avivamento quando o seu povo orar e te buscar, e te buscar. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana nas alturas. Hosana. Limpa o meu coração, abre os meus olhos para que eu possa ver com o amor que tens por mim. Te amo. Quero ser igual a ti. Tudo que sou é pra teu louvor, pois contigo eu vou viver pra sempre. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. 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 Hosana nas alturas. Hosana nas alturas.